Vamos lá para a questão 85, né, gente? Já que nós estamos aquecidos, né? As questões são muito boas, questões de auditor fiscal de 2001, algumas adaptadas, mas muito boas as questões. Vamos lá. Assinale a opção correta sobre direitos individuais e coletivos. Letra A. Segundo o princípio da legalidade, tanto os poderes públicos como os particulares somente podem fazer o que a lei os autoriza. Segundo o princípio da legalidade, tanto os poderes públicos... Não, os particulares não. É aquele chavão clássico, né? O princípio da legalidade exige que o ato do administrador público tenha o estrito respeito à lei. A forma legal, a competência, a finalidade, a forma são sempre vinculados à lei. O motivo e o objeto do ato quase sempre são também, mas eventualmente podem ser discricionários. Enquanto o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza, quantas vezes você já ouviu isso? Né? O administrador privado pode fazer tudo aquilo que ela não proíbe. Né? Então, o chavão, qualquer professor de direito administrativo tem esse chavão, porque esse chavão é importante para você entender a diferença entre o público e o privado. Né? Então, nós estamos, a opção A, ela não é verdadeira. A opção B. Não se exige prévia autorização da autoridade administrativa para o exercício de direito de reunião pacífica e sem armas em local aberto ao público. Não se exige. Não há prévia autorização. Você vai avisar. O inciso 16 do artigo 5º é muito claro, é aviso à autoridade competente. O aviso é uma manifestação unilateral de vontade. Então você não pede para exercer a liberdade de reunião em locais abertos ao público, desde que a reunião seja pacífica e desarmada. Você avisa, olha, vou realizar a reunião. E se não houver outra reunião marcada para o mesmo dia, para o mesmo horário, então a sua reunião se realizará. Ou se não houver nenhuma outra reunião politicamente incompatível com a sua religião, com a sua reunião, perdão, pode ser uma reunião política, religiosa, para local próximo, para evitar possibilidade de confronto. Então a opção B me parece corretíssima, questãozinha até agora fácil. Vamos à opção C. É irregular o exercício de profissão ou de ofício enquanto não forem regulamentados por lei. Não, ao contrário, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. As qualificações legais virão depois na medida da razoabilidade, na medida da ponderação de interesses na Constituição. Portanto, o inciso 13 do artigo 5º ele é bem claro. A regra é pela liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão. Opção B, portanto, a correta. C, incorreta. A letra D. Para cumprir o mandado judicial, o agente público pode entrar na casa de terceiro sem o consentimento do morador a qualquer hora do dia ou da noite. Eu nem vou comentar isso, é só ler o inciso 11 do artigo 5º. E a opção é o uso da propriedade particular por autoridade competente. No caso de iminente perigo público, deve ser precedido indenização ao proprietário. Não, a indenização é ulterior se houver dano, como a gente pode ler, não precisa nem estudar, no inciso 25 do artigo 5º, questão muito fácil, opção correta, letra B de bola, na questão 85. Agora vamos à questão de número 86. A Constituição dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Está no inciso 35 do artigo 5º. Assinale a opção que expressa como é conhecido o princípio que corresponde a esse preceito. Bom, o princípio do devido processo legal não é. Princípio da segurança jurídica, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da legalidade, que é uma vertente da segurança jurídica. Princípio do contraditório, da ampla defesa. Princípio do acesso à justiça, também conhecido como princípio da tutela jurisdicional ou simplesmente princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. A opção é a correta, uma questão também muito fácil, até por exclusão você acertaria, segundo creio. Então, questão 86, opção E. Questão 87. Suponha que um indivíduo suspeito de sonegar impostos esteja sendo investigado pela Receita Federal. A esse respeito, assinale a opção correta à vista do que dispõe a Constituição Federal. Letra A. Durante o processo administrativo, antes da imposição de punição ao indivíduo, este deverá ser ouvido e as razões que fornecer deverão ser ponderadas pela autoridade, mesmo que a administração já disponha de fortes evidências do ilícito. Me parece que isso faz sentido, não? Para você não?
o sujeito é ouvido, mesmo que você saiba que ele é o culpado, você vai ouvi-lo, você tem que dar a oportunidade dele se manifestar. A gente chama isso de devido processo legal, de ampla defesa, de contraditório. Em relação à possibilidade de punição, se é um processo administrativo disciplinar, a punição ela se impõe como um possível resultado desse processo. Ou em procedência da apuração, quer dizer, o indivíduo não foi o autor da infração disciplinar, ou a procedência, com a procedência, as penas possíveis previstas na lei. Então, me parece que a opção A está correta, mas vamos analisar as outras. Letra B. A pedido de autoridade fazendária, o Ministério Público pode determinar a interceptação de ligações telefônicas do suspeito, desde que haja indícios fortes da prática do delito. O Ministério Público não tem poder para determinar a interceptação de comunicação telefônica. Nos termos do inciso 12 do artigo 5º, esse poder é insto ao juiz, que tem o poder de cautela e pode decidir sobre isso. Nenhuma autoridade, nem o presidente da República, nem o chefe do Ministério Público, nem o presidente da Câmara, nem do Senado, pode autorizar a interceptação de comunicação telefônica, muito menos uma comissão parlamentar de inquérito. Apenas a autoridade judicial típica. Portanto, essa opção B está errada. Opção C. A autoridade fazendária pode determinar a quebra de sigilo bancário e das comunicações telefônicas do investigado, se isto for necessário para a apuração do ilícito. Olha, a quebra do sigilo bancário pode até ser, porque, como a gente já estudou, é uma prova repetível, e as provas repetíveis esgotam seu valor probatório com o oferecimento da denúncia. Mas a interceptação de comunicação telefônica é uma prova irrepetível. Se a autoridade bancária determina a interceptação de comunicação telefônica, tudo que for colhido a partir dessa prova ilícita será também prova contaminada por ilicitude. É a chamada prova ilícita por derivação. As provas irrepetíveis não esgotam seu valor probatório com o oferecimento da denúncia. Se forem colhidas de forma ilícita, para sempre serão ilícitas, não só naquele procedimento para o qual foram colhidas, mas também para qualquer outro procedimento persecutório, inclusive na esfera civil, na persecução por reparação patrimonial. Uma vez ilícita, a prova irrepetível para sempre será ilícita. Então, essa prova jamais poderá ser emprestada para outro procedimento judicial ou mesmo administrativo. Portanto, essa opção também não guarda correspondência com a realidade, também é uma opção errada. Não em relação à quebra do sigilo telefônico, mas em relação à interceptação de comunicação telefônica. Letra D. A autoridade fazendária pode determinar a realização de busca e apreensão de documentos no domicílio no local de trabalho do suspeito com o propósito de colher provas do delito. Mais uma vez, nós temos aqui uma agressão ao devido processo legal, porque essa providência, a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar para buscar coisa ou pessoal para buscar pessoa, só é possível através de ordem emanada por juiz naturalmente competente para tal. Portanto, a opção D também está errada. A opção é: a autoridade fazendária pode valer-se das provas obtidas ilicitamente para impor sanções de ordem administrativa ao contribuinte, uma vez que a proibição constitucional do uso das provas ilícitas diz respeito apenas ao processo civil e não ao penal, mas não diz respeito apenas ao processo civil e ao penal, mas não ao processo administrativo. Errado. A ilicitude da prova, ela atinge quaisquer provas em quaisquer procedimentos, sejam procedimentos administrativos ou judiciais. Se não fosse assim, a gente poderia ter um verdadeiro festival de ilicitude no inquérito policial, porque o inquérito policial é uma peça vestibular à ação penal, que, embora perfeitamente dispensável, ela tem o poder de colher provas e formar a chamada culpa daquele que se apresenta ao final do relatório do inquérito policial como indiciado, portanto, autor do crime ou do delito que se apura ali. E isso não é possível, seria um festival de atrocidades. A gente poderia fazer de tudo, até torturar o indivíduo, e aí a prova obtida pela tortura no inquérito seria uma prova que seria lícita, já que a ilicitude da prova não atingiria o processo administrativo, e o inquérito, eu repito, tem natureza jurídica de processo administrativo, ainda que excepcionalmente sigiloso. Então, não me parece que essa opção possa prosperar, e não prospera. Ficamos, então, com a opção A na questão 87, a única opção correta é a opção A. Questão 88. A respeito dos direitos fundamentais relacionados com a prisão, assinale a opção correta. Letra A.
Somente se admite a prisão por dívida no direito brasileiro em se tratando de inadimplemento de obrigação alimentícia. Pior é que está correto agora. Aí. Está correta. Somente se admite. Nós temos a súmula vinculante número 25, né? Que diz assim, ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Acho que a redação é essa. Então, a letra está correta. Olha que desgraça. Não é? Em 2001 estava errada, mas agora está correta. Em 2011 está correta. Somente se admite a prisão civil. Se cair isso assim, exatamente como está, assim, tem que marcar a opção A como correta. Se repetir literalmente o inciso 67 do artigo 5º, você tem que marcar que essa opção está errada. A repetição literal do inciso 67 do artigo 5º é a opção errada, porque a gente não admite mais a prisão civil na qualidade de depositário infiel. A letra B. Ao descobrir que um depoente cometeu crime no passado, uma comissão parlamentar de inquérito pode decretar a sua prisão imediatamente. Não. A comissão parlamentar de inquérito só pode decretar prisão em flagrante, né? A gente estudou isso. Expedir mandado de busca e apreensão, porque esse cara já cometeu crime no passado, não dá para prender ele agora. Eu chego lá na comissão parlamentar de inquérito, o deputado me pergunta, o senhor cometeu o crime de peculato em 2004? Aí eu vou dizer, não, realmente eu cometi, eu realmente desviei verba pública, dinheiro público, proveito próprio alheio, cometi sim, senhor deputado, eu sou autor daquele crime. O deputado, então o senhor está preso. Não pode. Não pode, porque não tem estado de flagrância. Então, vai ter que se socorrer do judiciário para o judiciário, expedir o mandado de busca e apreensão pessoal contra mim. Então, senão, não pode. O cara, às vezes, errou a conta. Ele diz, cometi em 2004, achando que o crime de peculato estava prescrito, mas apenas de 2 a 12 anos de reclusão e multa, então não prescreve. E nesse período o prazo de prescrição é maior, e aí ele se ferra, né? Porque vai iniciar uma persecução crimes que vai suspender o prazo prescricional. Eu já estou criando uma novela aqui já, né? Coisa de professor maluco. Bom, então o fato é que a letra B está errada, a letra A está correta, a letra B está errada. A letra B. Letra C. O preso não está obrigado a responder às perguntas feitas pela autoridade policial e pela autoridade judiciária. Exatamente, não está. Esse foi o gabarito da época. O gabarito da época foi a letra C, porque a letra A estava errada na época. Só que hoje essa questão tem que ser adaptada, porque a letra A está correta hoje. Então temos a A e a C corretas. Letra D. Ninguém pode ser preso até ser considerado culpado em sentença transitada em julgado. Então, preso eu posso. Eu não posso ser condenado definitivamente. Eu não posso perder a presunção de inocência até uma decisão judicial condenatória que tenha feito coisa julgada. Então a letra D está errada. E a letra E. É cabível o instrumento do habeas data para impugnar prisão tida como ilegal. Habeas data não, né? Habeas corpus, né? Não, só se você não lesse, né? Então a opção E está errada. Então olha só que interessante, né? Por revisão temporal, a opção A está correta. Então nós temos 2 gabaritos aqui nessa questão. A opção A e a opção C. Legal a gente ver como as coisas evoluem, não é? Muito bem. Questão 89. Assinale a opção que não contém matéria estabelecida pela Constituição como cláusula pétrea. Processo legislativo, letra A, não é uma cláusula pétrea, né? Porque voto direto do secretário periódico universal forma federativa de Estado separação dos poderes também, direitos e garantias individuais também. De vez em quando cai umas questões assim bem fáceis, né? O que é uma pena para quem está estudando. O cara que está estudando detesta a questão assim. Porque, todo mundo acerta, né? Então, a opção A é a única opção correta na questão 89, ok? É isso aí, gente. A gente continua na próxima aula. Valeu!